esperar que a Fonte Nova encha até ao teto. O Mister pediu e a torcida atendeu. 48.598 torcedores marcaram presença na grande decisão. Todos certos de que voltariam para casa com a taça de número 50. Afinal, quando se trata de Baianão, a chance tricolor nunca é só de 50%. E o esquadrão tentou mostrar isso desde cedo. Chaves tabelou com Everaldo e levou perigo no chute cruzado. E a melhor chance do primeiro tempo foi tricolor. Cauli tabelou com Acevedo e mandou uma bomba no travessão. Mas Jacaré conseguiu até enganar a torcida. Depois do cruzamento de Biel, ele emendou um chutaço e mandou na rede pelo lado de fora. Mas o primeiro tempo terminou mesmo com o placar zerado. E o Bahia voltou do intervalo sedento pelo primeiro gol. Logo no primeiro minuto, Biel roubou a bola do zagueiro na pequena área e quase abriu o placar. Everaldo driblou Everton, mas errou na hora do chute. O Jacupa tentou responder com o Thiaguinho, mas ele bateu à esquerda do gol. Depois de mais de uma hora em segurança, o ferrolho Grená desmoronou em 2 minutos. Chaves encontrou Everaldo livre na pequena área para abrir o placar. Eu não comecei muito bem, o Bahia não começou muito bem, mas agora termino como artilheiro. E o jacuipense nem teve tempo para assimilar o golpe. Depois de 2 minutos, Cauli tabelou com Everaldo e acertou um belíssimo chute para aumentar a vantagem. É uma das minhas características ali, 1-2, chegando na área, finalizando, e é muito feliz. E o Bahia queria mais. Biel fintou o zagueiro e mandou um chutaço em cima de Jean. O Leão do Sisal ainda tentou reagir, mas Thiaguinho bateu muito forte na bola. Já nos acréscimos, Biel arrancou pela direita e foi derrubado dentro da grande área. Pênalti para o Bahia. Jacaré chamou a responsabilidade e não perdeu a chance de marcar o gol do título. Era alguns objetivos, alguns sonhos que eu tinha aqui com a camisa do Bahia, né? Que era de botar o time de volta na Série A, a gente conseguiu. Fazer gol em clássico, consegui também. E de ser campeão com a camisa do Bahia. Sou grato a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Depois de 2 anos, o Bahia enfim chegou ao seu 50º título estadual. Uma marca que só foi alcançada antes pelo ABC no Rio Grande do Norte e que evidencia o tamanho da hegemonia tricolor no estado. Afinal, desde que foi fundado há 92 anos, o esquadrão venceu mais da metade dos baianões que disputou. Agradecer o apoio do nosso torcedor, todo o entusiasmo que eles passam pra gente, desde quando a gente sai do hotel até aqui. É maravilhoso, então a gente tem que comemorar. A Bahia é de quem, Mugni? Não, a Bahia é da Bahia, né? Assim, é bom eu fazer parte dessa história e como eu repito, a gente tem que se acostumar a isso e não a outro patamar, a gente tem que olhar sempre para cima. A Bahia é Bahia e sempre foi, sempre será. O Nordeste também. Independentemente do que se diga, da facilidade ou da não facilidade, um título é um título. E hoje, mais uma vez, estes jogadores e mais uma vez eu e o meu staff e o meu corpo técnico entramos para a história de um clube. Vamos falar sobre esse jogo, gente. Comentamos já um pouquinho na abertura, né? Um primeiro tempo mais equilibrado, um segundo tempo em que o Bahia mostrou sua força, veio o título, que já era esperado, né? A surpresa seria se o Jacuipense conseguisse passar pelo Bahia, mas isso não tira o brilho do jogo. Foi realmente uma partida como uma final merecia, né, Rafa?
O jogo em si começou muito equilibrado, mas o Bahia ainda conseguindo ter as melhores oportunidades, teve chance com o Chaves, teve chance com o Everaldo, né? Mas ainda tinha ali meio que com freio de mão puxado, né? O Bahia teve uma certa dificuldade de criação, chegou poucas vezes, assim como o próprio Jacuipense, né? O Jacuipense praticamente não incomodou o Bahia ofensivamente a partida inteira, mas o Bahia foi achando os espaços, foi entendendo como é que funcionava a partida, foi começando a aproveitar as brechas deixadas pelo Jacuipense e foi apertando o jogo. No segundo tempo, consegue deslanchar numa falha em cima, pelo lado esquerdo. O Chaves consegue aproveitar, né, e dar aquele passe perfeito ali para o Everaldo sair sozinho, livre na área para fazer um gol. E um outro erro, né, de marcação do próprio Jacuipense ali. E aí, quando sai o primeiro gol, o Bahia deslancha, né? O Jacuipense precisa ir para cima, não consegue dar conta da marcação e da intensidade ofensiva do Bahia, né? Finalmente a gente viu o perde-ganha que o Renato Paiva fala funcionar. Não estava funcionando nas outras partidas. O Bahia conseguiu ter ali uns 20 minutos, mais ou menos, com muita intensidade, tanto que saíram 2 gols na sequência, né? O Bahia faz 2-0 muito rapidamente, num espaço-tempo de 3 minutos, mais ou menos, e aí não tem mais o que fazer o Jacuipense, né? Tentou segurar ali a partida para não ser goleado, mas além do título, Ju, eu acho que uma coisa importante a gente ressaltar também é o seguinte, como o Everaldo consegue ser decisivo, né, nessas 2 partidas, fazendo o gol, participando diretamente com assistência também, recuperando um pouco ali da confiança, né, que é muito importante ter o jogador tá com a autoestima ali, né, precisa estar bem, precisa estar confiante para fazer diferença, né? Então aparece em momento decisivo, que são nas 2 finais, o Chaves se mostrando um ótimo apoio ofensivo, né? Ele faz um gol na partida, no outro ele dá assistência, né? Dá um suporte muito grande na ala esquerda do Bahia e defensivamente ainda tem coisas a se corrigir, mas a gente também tem que entender que o Bahia tem 3 zagueiros, né? Não tem nenhum volante pegador, mas joga com 2 caras ali fechando na frente da zaga, então são ajustes táticos que o Renato Paiva precisa fazer. Mas o Bahia, sim, merecedor, né? Era o favorito, conseguiu comprovar dentro de campo, sai com o 50º título baiano, faz história, né? E a expectativa de que dias melhores venham com o Brasileirão. Os jogadores, foi bom ver até os reforços já no estádio, né? Depois da partida, a gente viu o Tassiano, a gente viu o Ademir, todo mundo lá no estádio comemorando o título, né? Então, acho que isso é importante para a integração, para os jogadores, os reforços chegarem, entenderem como é que está o clima no clube, isso é muito importante. E agora é treinar, porque o brasileiro não vai ser moleza não, viu? Algumas coisas são interessantes, são histórias dentro de uma própria história, que é a história do jogo, Ju. E que muda tudo. Se a bola, e é um si, mas é um si real porque aconteceu. Se a bola do Chaves com 1 minuto e pouco entra, na sequência a bola do Jacaré e a terceira do Cauli, os 20 primeiros minutos seriam contados de 3-0 Bahia. E a história do jogo seria outra. Tá? Correto. Seria outra. Aquilo que poderia ter acontecido nos 15, 20 primeiros minutos, aconteceu nos 15, 20 finais. No segundo tempo, exato. Onde a Jacuipense segurou até onde pôde, e aí vem uma crítica construtiva. Jonilson, repense sua ideia de jogo. Por quê? Eu fiz 4 jogos da Jacuipense. Ela perdeu de 1-0, empatou de 1-1, perdeu de 4-1 e perdeu de 3-0. Em todo, Ju, se pegar a ficha, são praticamente as mesmas alterações. Então ele tem uma ideia fixa de jogo. Não muda. E cada jogo, Natson jogou várias partidas, cada jogo conta a sua própria história. Não adianta você querer, hoje eu vou jogar o Flamengo. Vou lembrar o Flamengo de 2000 e tanto, que jogava... Esqueça, a história daquele jogo vai ser contada ali. Você pode ter uma noção, mas a história é contada ali. Então, assim, esse Bahia poderia ter feito o jogo fácil nos 3 primeiros lances que teve e não encaixou. Depois ele cai, fica com certo receio. E aí vem uma coisa que você falou, um gatilho importante. Consistência defensiva e saída lenta. A saída dos zagueiros é rápida. Só que hoje quem faz a saída lenta joga muito, mas essa é a crítica. Acevedo. Ele para o jogo do Bahia. Quando chega nele, ele tem um passe inteligente. Quando ele faz esse passe vertical, é inteligente, mas ele está com a mania de pegar a bola, volta no zagueiro. E no início, ele pegava, girava e via para frente. Exato. Então, ele está tornando a saída lenta. Canu tenta acelerar. Marcos Vitor arrancava para a direita, acelerava no Jacaré. Quando caía nele, ele voltava, tal e tal. E a consistência defensiva. Note-se que o Bahia, enquanto teve peças... E principalmente, basicamente, Canu e Rezende, um machuca na quarta, o outro no sábado. Quando os 2 machucam, o Bahia desmonta a ideia defensiva do treinador. Por quê? Canu chega.
chega no árbitro, chega nos companheiros, chega nos adversários e faz a dele. Resende pela mesma forma. Quando sai Resende e Canu, o Bahia vira um time burocrático, Ju. Todo mundo quer jogar, mas ninguém chega na bola, ninguém marca, ninguém chega junto, ninguém chega no árbitro, deixa o jogo correr frouxo. Então, assim, liderança também conta. E a volta de Canu e Resende deram essa consistência defensiva que o Bahia precisava. Agora, volto a dizer, é um título para ser comemorado, porque quem ganha tem que comemorar, sim. Era uma obrigação do Bahia pelo investimento, por tudo que fez. Agora, parabéns para Jacuipense. Encarar um Bahia até 20 e pouco do segundo tempo não é fácil. Não é fácil, estava aberta a competição. E com a folha que é metade do salário mensal de um dos jogadores do Bahia. A folha toda da Jacuipense é metade de um dos jogadores do Bahia mensalmente. O que o cara ganha é 2 vezes a folha da Jacuipense. Então, foi um ato de heroísmo. Parabéns. Agora, Jonilson, repense seu jogo. E pro Bahia, fico alerta. Melhorou. Só que os torcedores já estão. Não, porque a gente vai. Peraí. O Bahia só ganhou fora do estado o CRB. Beleza, estava invicto, 16 jogos, um adversário difícil. Só que o CRB é parâmetro? Nenhum. E o campeonato que poderia ser um pseudo-parâmetro, que é o Nordeste, o Bahia pifou. O Bahia foi muito mal, foi péssimo. Então, assim, precisa melhorar e muito. Conter a euforia, não vamos esculhambar, é verdade, mas cautela. Esse esquema precisa crescer. Acho que vai crescer, Ju, mas precisa crescer. É que a gente conhece essa novela de Campeonato Baiano e Série A, né? Eu perguntei ontem ao pai o seguinte: como é para você ter que conviver com jogadores que você até referendou a vinda deles e saber que eles não estão jogando 20%, 30% do que podem ou já fizeram na carreira? Ele fez treino. Nisso eu até concordo. Com todo respeito, a gente conhece a história do Cicinho, pega o histórico dele. O cara foi titular na maioria dos clubes que passou, todos. E aí o Cicinho jogou aqui 10%. E olhe lá. Então esse cara não é burro, Ju. Esse cara tem potencial. Agora, aos 34 anos, tem que melhorar a cabeça.